Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Naukeno e estamos aqui para mais um capítulo da fanfic em Avante. Agora é o capítulo 9. E como sempre, eu não me lembro do que aconteceu no último capítulo, gente. Só espere um momento para ver qual é o título que eu tinha colocado no último capítulo para eu tentar lembrar da história. No caso, foi. Ah, tá. Em que o James foi pra. Tá, entendi. Tá, só um momento. Então, a gente vai agora pro capítulo 9 da fanfic em Avante, tá ligado? E aí, no capítulo passado, a gente teve o James indo pro concerto de balé, que era Romeu e Julieta, onde nosso querido Regulus Black atuava como Romeu. E o James ficou simplesmente fascinado no Regulus. Ele não conseguia parar de pensar. E aí ele fica tipo, nossa, eu realmente gostei do balé, né? Só que o problema é que ele não apenas só gostou do balé, ele ficou fascinado no Regulus dançando balé. Porque, tipo assim, ele sonhava com o Regulus, tá ligado? Tipo, não importa o quanto você gosta de balé, você não vai ficar sonhando com a porra do dançarino, tá ligado? A não ser que você tenha uma queda por ele. Mas, eu vou dizer que, como ele não conhece o Regulus há muito tempo e a morte da Lily é muito recente, não vamos afirmar que ele tem um crush no Regulus ainda. Ainda é muito recente pra dizer isso. Mas enfim, então aí ele tinha ido no concerto do Regulus, e aí ficou fascinado no Regulus. E aí ele mesmo ficou tipo, mano, por que eu tô tão fascinado nisso? Eu não tô entendendo. E até chegou a conversar com a terapeuta dele sobre isso. Só que a terapeuta não deu nenhum caminho. Também ela vai falar o quê? Não tem o que falar. Enfim. Aí depois disso, meio que as aulas do Harry voltaram, porque tinha dado um tempo por conta das festas de fim de ano. E aí um professor substituto estava no lugar do Regulus porque o Regulus estava fazendo os concertos, né? E aí o Harry simplesmente odiava esse professor. Foda-se, tá ligado? Aí o Regulus voltou. Aí, quando o Regulus voltou, eles começaram a conversar, o Regulus e o James. Só não lembro por que eles começaram a conversar do nada. Calma aí. É... Não, aqui eu coloquei. Ah, tá. Não, tipo, o Regulus só se aproximou do James do nada e começou a puxar, a puxar papo com ele. Eu acredito que talvez o Regulus tenha puxado papo com o James, porque ele sabe que o James é melhor amigo do Sirius e ele tá tentando se reconciliar com o Sirius. Eu acredito que seja por isso. Mas não, ele nem citou o Sirius, basicamente. Eu acho que ele citou por passagem. Mas aí nisso, o James acaba confessando que ele assistiu o balé do Regulus, tá ligado? E aí ele fica muito constrangido. Nossa, mano, é muito fofo essa parte. Enfim, aí como ele acaba confessando que ele gostou muito do balé do Regulus, o Regulus acaba convidando ele pra assistir uma peça que ele faz, eu acho que é no verão. No verão, que é um espetáculo infantil, então ele acaba chamando o James pro James levar o Harry. E é basicamente isso o final do capítulo, né? Que aí o James confirma que eles vão e acaba por aí. É isso. Agora, o capítulo 9. Deixa eu aqui abrir pra vocês. Capítulo 9, então. É, aviso. Para algumas coisas pesadas de luto, nosso menino dá um passo pra trás. Não, tava tão bom. Mano, a gente tava indo pra um caminho tão bom, mano. Puta que pariu. Eu não queria voltar pra isso, mas vamos lá. Nossa, que ódio. Fiquei depressiva agora. James falou pela primeira vez em terapia de grupo em abril. Caralho. Caralho. Calma aí. Mano, ele finalmente tem um avanço em questão a isso, aí ele vai ter um retrocesso? É sério isso?
Mano, puta que pariu. Eu fiquei muito orgulhosa de ver ele tendo um avanço em questão da terapia em grupo, tá ligado? Só que agora ele vai ter um retrocesso. Puta que pariu. Tá. Embora frequentasse a escola, havia quase 8 meses, ele nunca tivera coragem de dizer nada além de murmurar semanalmente seu próprio nome e balançar a cabeça. Ele ouvira as histórias das pessoas repetidamente, falando sobre como estavam progredindo, como estavam lidando com a situação até agora. O que era mais difícil e o que era mais fácil naquela semana. Mas o primeiro passo era sempre falar sobre isso. Então, quando chegou sua vez no círculo daquele pequeno quarto miserável, ele abriu a boca e disse: Eu estive com a minha esposa, ele pigarreou, por quase 9 anos. Caralho, 9 anos. Eu não imaginava que ia ser tanto tempo assim. Nós nos conhecemos no ensino médio, mas só nos encontramos na faculdade. E nós engravidamos por acidente, tivemos nosso filho, nos casamos. Tudo foi perfeito. Ele fechou os olhos, tentando se lembrar das palavras de Remo sobre respirar. Quando ela morreu, acho que uma parte de mim também morreu. Tem dias que eu acho que está ficando mais fácil e outros que mal consigo funcionar. Não sei o que dizer para as pessoas que perguntam onde ela está, que perguntam quando vou seguir em frente. Sua voz tremeu e morreu na garganta. Ele abriu a boca, tentando continuar falando, mas não conseguia forçar as palavras a saírem. As pessoas me perguntam a mesma coisa. Bendy, Bendy, interrompeu após vários segundos de silêncio, observando James com compreensão nos olhos. Elas me perguntam o tempo todo quando eu vou voltar a jogar, como se houvesse um momento certo para simplesmente superar isso e seguir em frente. James assentiu. Eu segui em frente rápido, disse outra mulher, Amélia, torcendo as mãos. E ainda me sinto culpada por isso, como se eu devesse ter resistido mais tempo em sua memória. Não existe uma maneira certa de lidar com esse aspecto de luto. Minerva inclinou-se para a frente, assumindo o comando da conversa da única maneira que conseguia. Algumas pessoas seguem em frente muito rápido, outras demoram mais. Algumas nunca seguem em frente. Não existe uma resposta certa. James olhou para seu perfil afiliado. Para seu perfil afiliado? Afilado. Afilado. Seu perfil afilado? Não entendi isso. Mas como você combate isso? Amélia perguntou. Ao grupo em geral. Essa culpa. Eu amo meu parceiro, amo de verdade. Mas aqui estou eu, ainda falando sobre a perda dele há 3 anos. Quando estou. Ah, tá, entendi. Ela tá falando assim. Eu amo meu parceiro, eu amo de verdade, mas aqui estou eu, ainda falando sobre a perda de outro há 3 anos, quando já estou com ele há 2 anos e meio. Desculpe, ela passou a mão pelo rosto. Acho que deveria conversar com meu próprio terapeuta sobre isso. É para isso que estamos aqui, Amélia, disse Minerva severamente. Cada um segue um caminho diferente. Só porque James e Benji demoraram mais que você não significa que você tenha feito algo de errado. Sinto-me como se estivesse dividida ao meio. A sua voz estava ficando quebradiça. Metade de mim está com meu parceiro e a outra metade já está no chão. James respirou fundo e reflexivamente. Eu também me sinto assim, disse ele baixinho. Eu sinto como se tivesse me enterrado quando a enterrei. Mas ainda estou andando por aí, conversando, tentando criar meu filho. Houve um murmúrio geral de concordância no grupo. Essas coisas são normais. A voz de Minerva cortou o desespero que ameaçava tomar conta de James. E eu sei que. E eu sei, nenhum de vocês quer ouvir que melhora. Mas melhora. Mas eu digo. Ela fez uma pausa, como se estivesse se preparando. Que entendo o que vocês estão dizendo. E acho que um pedaço de mim sempre estará enterrado com ela. Não importa o que eu faça. É uma cicatriz que nunca serei capaz de curar. Não que eu queira, mas sempre estará lá. Uma lembrança do que tínhamos, do que éramos. James se encolheu diante das palavras, mordendo o lábio inferior. Apertou a mão no peito, sentindo o coração bater traiçoeiramente. É como operar com a metade da potência, disse Tiberius. Como se eu não conseguisse tirar os pés do chão. Certa vez ouvi um terapeuta que consultei se referir a isso como algo semelhante a uma doença, disse Minerva, apoiando o queixo na mão.
Você pode se recuperar, de certa forma, mas os efeitos permanecem. Então, podemos seguir com as nossas vidas, criar nossos filhos, encontrar outras pessoas para amar. Mas os efeitos dessa perda sempre estarão lá, não importa o quão curados estejamos. James olhou fixamente para o chão de linó- linóleo, deixando as palavras o envolverem. Parecia sem esperanças, sem sentido. Como ele poderia continuar assim para sempre, quando estaria sofrendo os efeitos da perda de Lily, de enterrar uma parte de si mesmo pelo resto da vida? Minerva. Ele se aproximou dela no final da reunião, quando ela estava dando um longo e apertado abraço em Amélia. Posso falar com você bem rápido? Claro. Quando você achou que estava curada? Ela o considerou por um longo momento. Não sei dizer quando, ela disse lentamente. Eu ainda penso nela todos os dias, mas um dia percebi que pensar nela não era doloroso. Ou melhor, não era doloroso como se fosse um buraco em meu peito, mas sim algo que eu poderia superar. James olhou para o chão novamente, contando os ladrilhos sujos. É como eu disse, James, não é algo que se supera de repente. Sinto falta dela todos os dias, mas se tornou mais administrável. Os sintomas estão mais fáceis de controlar. Não estou doente, disse ele, tentando disfarçar o tom de desespero na voz. Perdê-la não me deixou doente. Não estou dizendo que aconteceu. Suas sobrancelhas se contraíram, tornando-a mais severa. É uma analogia, não é algo que se possa curar. É algo com que se convive, que fica mais fácil com o tempo. E se isso nunca acontecer comigo? Ele disse as palavras rapidamente, com medo de perder a coragem. E se eu nunca melhorar? Você parece comigo. Ela se aproximou dele, segurando-o pelos ombros. Eu também nunca pensei que isso aconteceria comigo, mas aconteceu. Lentamente, não de uma vez, mas aconteceu. Ela deu um tapinha na bochecha de James e desapareceu na cálida noite de primavera. James a observou ir embora, tocando o lugar onde ela tocara gentilmente, antes de se virar e voltar para o metrô, com uma leve dor no peito. Eu devo falar que, tipo, eu concordo completamente com a visão da Minerva sobre o luto, tá ligado? Assim, eu particularmente nunca perdi ninguém próximo de mim, tá ligado? Eu tive que passar por experiências de, tipo, pessoas próximas de mim estando em um estado muito grave, assim, sabe? Tipo, minha avó teve AVC, meu avô teve câncer e tudo mais. E, tipo, a minha avó, ela até mesmo, tipo, ficou acamada. Então, ela ultimamente tá em um estado paliativo, que, tipo, no caso, a gente sabe que ela não vai se recuperar. A gente só mantém ela o mais confortável possível. E então, tipo, é meio complicado, tá ligado? Tipo, o meu avô teve câncer, só que ele se recuperou e tudo mais. E só que a minha avó é meio complicado, porque, tipo assim, é uma questão de que a gente fala que, tipo, a gente perdeu ela ao mesmo tempo que ela ainda tá ali, tá ligado? Porque o AVC, ele tomou tomou como eu posso falar? Ele, tipo, atingiu muito forte. Então, tipo, ela perdeu mais da metade do funcionamento do cérebro dela, tá ligado? Então, tipo, ela voltou pra casa totalmente uma outra pessoa. Não era mais a avó que a gente conhecia. Então, aí, tipo, eu nunca tinha falado isso, né? Mas os meus pais, meus tios falam bem isso, tá ligado? Que a gente sofreu um luto sem ter perdido ela, porque, tipo, ao mesmo tempo que ela tá ali com a gente, já não é mais ela, entende? Só que eu acho que por ela ainda estar ali, mesmo que não seja como ela agia no passado, a gente pelo menos eu, né? Não passei por esse estado do luto de, tipo, nossa, nunca mais vou ver a minha avó. Tipo, eu sinto, tipo, nossa, nunca mais vou comer a comida da minha avó e tudo mais. Só que, tipo, eu ainda penso, tipo, mas as memórias que eu faço com ela hoje, de, tipo,
ir com ela, conversar, brincar, essas coisas, ainda são muito importantes pra mim. Então aí eu fico, tipo, meio que talvez tenha um controle dessa outra parte de que eu perdi ela, tá ligado? Não sei explicar, mas é bem complexo. Só que, tipo, em questão do luto mesmo, de você perder alguém. Principalmente na questão do James, né, tá ligado? Porque, tipo assim, ainda que eu perdesse minha avó, coisa que eu realmente não quero, claro que eu sofreria, muito claramente. Só que ela não é tão próxima de mim como eu sou da minha mãe, como eu sou dos meus irmãos, essas coisas, entendeu? Então, tipo, são ligações diferentes. E também tem a questão de, tipo, como ela tá acamada nesse estado paliativo, meio que isso meio que prepara pro baque de quando ela realmente vier, né? Então, tipo, meio que a gente tá se preparando todo esse tempo, tipo, ela tá acamada já, acho que uns 6, 7 anos. Acho que são 6 anos, tá ligado? Então, todo esse tempo a gente já tava com essa noção de que, tipo, a qualquer momento, sabe? É algo triste de se conviver. E é realmente complicado, principalmente quando ela mesmo percebe a situação dela, que aí ela fica devastada, mas, tipo, enfim, vou voltar. Era difícil acreditar, realmente, que estávamos se aproximando de um ano. James sentia a proximidade como uma presença de um monstro. E viu-se quase espiando pelos cantos novamente, como um braço protetor em volta da barriga, esperando o golpe. Ele estava hesitante perto dos outros novamente, desviando o olhar quando Remus e Sirius, ou Marlene e Dorcas, demonstravam afeto um pelo outro. Ele também havia tirado várias fotos de seu campo de vista da sala de estar, sem virá-las, mas apenas o suficiente para não ter que olhar para ela toda vez que estivesse do sofá. Pelo menos ele estava sendo sutil sobre isso, sabe? Ou assim ele pensou. Infelizmente para James, ele não conseguia esconder nada dos amigos. Eles haviam percebido os sinais que ele nem percebera estar dando. Mais pessoas começaram a dormir no apartamento, enquanto semanas antes conseguiam se safar com apenas uma pessoa passando a noite com ele. Agora estavam de volta a grupo de 3 e 4, todos amontoados na sala de estar, nas camas de campanha que nunca haviam guardado. James sentiu-se culpado novamente. Sabia que estava regredindo, sabia que era por causa do aniversário. E ainda assim, não importa o que fizesse para tentar impedir, sentia-se como se estivesse escalando uma pedra lisa, sem conseguir apoio para as mãos ou os pés. Eu acredito que realmente, quando chega uma data importante, como a morte da pessoa, até mesmo o aniversário da pessoa, vai dar essa caída, tá ligado? Tipo, mano, cara, era pra ela estar aqui, não era pra isso ter acontecido, tá ligado? Você está bem, James? Dorcas perguntou cuidadosamente. Uma semana antes do aniversário. Hã? James ergueu os olhos, encarando as mãos entrelaçadas. Dorcas e Marlene estavam sozinhos naquela noite. Marlene tendo ido dar banho em Harry antes de dormir. É, tudo bem. Você é um péssimo mentiroso. Ela sorriu para ele. Você sabe que todos podemos ver isso, certo? Ver o quê? Ele perguntou, mais na defensiva do que pretendia. Você está se afogando. Ele olhou para ela, com a franqueza em seu rosto, para a maneira como ela claramente o amava. Eu estou. Há algo que eu possa fazer? Qualquer coisa? Eu aqui deveria estar perguntando. Suspirou ele, olhando para o outro lado da sala, seus olhos se fixando nas fotos que ele havia colocado estrategicamente para que não pudesse vê-la. Só mais uma coisa para se sentir culpado. Eu nunca pergunto a nenhum de vocês sobre isso. Estou focado demais em mim mesmo. Não entre em parafuso, James, disse ela baixinho. Você não está fazendo nada de errado. Todos sabemos que você se importa. Mas é sempre sobre mim, ele esfregou a nuca. Eu deveria. Eu só. Você pode olhar para mim por um segundo? Ele obedeceu. E ela colocou a mão em sua bochecha, copiando Minerva de dias antes. Dessa vez é difícil, mas você vai superar, dia após dia. Como seu terapeuta bem diz ainda. Sim, ele disse, quase amargamente. Sim. A terapia também estava se tornando uma. Calma aí.
estava se tornando uma tortura novamente. Ele não falava mais como antes, e a sensação de deslizar de volta para um poço de escuridão se intensificou. Você quer conversar, James? Perguntou ela na terceira semana consecutiva de silêncio. O verão finalmente havia chegado, e as folhas calma aí. E as folhas das árvores lá fora eram uma profusão de verdes e amarelos, o sol brilhando intensamente no céu. Ele se lembrou daquela época no ano passado, quando achava que nunca mais se sentiria aquecido. Acho que podemos. Posso te contar uma coisa que eu gostaria que você fizesse no dia? James olhou para ele. James olhou para ela, surpreso. Sim, não fique sentado em casa, ele bufou. Você quer que eu saia e fique bêbado? Ela rabiscou em seu caderno. Você sabe que não foi o que eu quis dizer, James. Não vejo a diferença. Eu não vejo que diferença faz se eu ficar em casa ou sair. Você pode não ver a diferença, mas deve haver uma. Ela fez uma pequena pausa. Como está Harry? Ok. Era mais fácil falar sobre isso do que sobre si mesmo. Ele não entende muito bem as datas, então ele não pensaria sobre isso. Ele disse alguma coisa para você? O que você quer dizer? Você notou alguma mudança desde que começou a ter dificuldades novamente? Ele se sentiu na defensiva, irritado. Quem disse que eu nunca deixei de lutar? Você vem melhorando há meses, James. Ela disse gentilmente. E isso é bom, mas você também deveria saber que esse tipo de reação em aniversários, datas comemorativas, feriados, é tudo normal. Não há nada com que se envergonhar. Ele olhou pela janela, desejando poder abrir o próprio peito e arrancar a parte de si que ainda estava vazia, enterrada com ela. Ele não disse, ele não disse nada. O terapeuta dele também não mencionou nada. Isso é bom. Ela escreveu mais alguma coisa. Mas fique de olho nele. Você já sabe o quanto ele aprende, e ele certamente aprenderá algo assim, principalmente no dia. Eu estava pensando em levá-lo para a casa dos meus pais naquele dia, disse ele, tendo a ideia na hora. Só para que ele não. Para que eu pudesse. Ela esperou que ele continuasse, mas ele não conseguia encontrar as palavras certas. Essa é uma boa ideia, ela observou. Pode ser bom para ter um tempinho no dia. Eu sinto. Ele hesitou. Sinto como se estivesse regredindo. Todo mundo diz que eu fiz todo esse progresso. As coisas estão mudando para frente, então, nesse mês, ela é a única coisa que eu consigo pensar de novo. Não consigo respirar quando olho as fotos, começo a chorar aleatoriamente de novo. Tudo que eu faço é me lembrar dela. Estou voltando a ser como eu era. Não, ela respondeu com firmeza. Você está em um ciclo. Eu te disse, James. É normal, não é linear. Piora para as pessoas diferentes nos momentos diferentes. Você sabe como foi difícil para você no aniversário dela, mas isso foi só alguns dias. Ele parecia cansado. Até para si mesmo. Já faz semanas. O aniversário costuma ser mais difícil. Você não vai voltar a ser como era antes. Você está de luto. Eu estava de luto. Ele não conseguia conter a frustração em seu tom de voz. É tudo que eu tenho feito. E eu não tenho controle sobre isso. Não tenho controle sobre nada. Você tem mais controle sobre isso do que imagina. Ela finalmente largou o caderno. Só porque parece uma vitória perdida não significa que realmente seja. Siga meu conselho. Faça alguma coisa no dia. Saia com seus amigos, vá ao museu, dê uma volta. Isso vai ajudar a clarear sua mente. James assentiu e se levantou para ir embora sua cabeça não tivesse lúcida há quase 365 dias. Ela estava sorrindo para ele, vestida de azul, um contraste perfeito com seus olhos. E aí? Ela girou pelo quarto. O que você acha? Bom para um jantar de aniversário? A boca dele parecia uma lixa quando ele olhou para ela. Deus, você é linda, ele grasnou, estendendo a mão para tocá-la e puxá-la para perto dele. Você é a coisa mais linda que já existiu. Como você sabe? Ela riu, ficando na ponta dos pés para beijá-la. Você não viu tudo que existe. Não precisa. Ele passou os polegares pelas maçãs do rosto dela, observando-a. Você é tudo que eu preciso ver. James estava bêbado, sozinho e bêbado.
Afinal, eles tinham saído. Peter, Mary, Marlene e Dorcas o puxaram pela mão até o carro. Depois para dois pubs e uma boate no centro da cidade. As coisas estavam indo bem, até que uma garota de longos cabelos ruivos e vestido azul se espremeu para passar por ele, e ele teve que sair cambaleando para o ar de verão, ofegante, levando, levando os dedos ao pescoço, controlando o coração acelerado. Sem querer voltar para a boate e estragar a diversão dos outros, ele vagou pelas ruas. Ele simplesmente foi embora, tá ligado? Mano, ele querendo dar um infarto nos amigos dele, tá ligado? Ele vagou pelas ruas lotadas de foliões noturnos e se viu em um pub tranquilo, quase decadente, escondido em uma rua lateral. Ele entrou, pagou a conta e passou a última hora ali sozinho, bebendo e enxugando o rosto na manga, perdido em memórias das quais queria se agarrar e esquecer ao mesmo tempo. James, Sua cabeça estava, sua cabeça pesava enquanto ele se virou para tentar encontrar a voz que havia dito seu nome. Você está bem? Ele piscou, tentando focar no estranho, até perceber que não era um estranho. Para de me seguir, ele disse arrastando as palavras olhando para Regulus. Não estou te seguindo, ele disse imediatamente, olhando ao redor para a fileira deserta de bancos onde James estava sentado. Estou aqui com amigos. Você tem amigos? Regulus bufou. Mano, o Sirius deve ter falado um monte de bosta do Regulus, tá ligado? Ao contrário do que todos pensam, sim, eu tenho amigos. Falando nisso, ele olhou ao redor. Onde estão os seus? O que você quer dizer? A língua de James parecia grande demais em sua boca. Você está aqui sozinho? Eu não estava. Ele procurou o telefone, sem se lembrar como desbloqueá-lo. Mas eu os abandonei. Por quê? Ele desviou o olhar para o outro lado do bar sujo. Eu queria ficar sozinho. Bem, Regulus pegou seu copo vazio. Não sei se foi uma boa decisão. Tanto faz. James tentou soar venenoso, mas não tinha certeza se realmente conseguiu, porque Regulus apenas olhou para trás no bar e acenou para chamar a atenção do barman. O que você está fazendo? Fechando sua conta. Não! James sabia que parecia uma criança tendo um ataque de raiva. Você não pode me interromper. Bem, é isso que estou fazendo. Regulus ergueu uma sobrancelha para ele. Me dê o seu telefone. Onde diabos você se meteu? Resmungou James, enquanto eu entregava. Regulus deu um leve sorriso, que imediatamente se transformou em uma carranca quando ele tocava repetidamente a tela preta. Está morto. Ah, James, ele suspirou, olhando para ele como se fossem amigos há anos. Como você vai voltar para casa? James deu de ombros. Andando, eu acho. E onde você mora? Camden, eu acho. Ele não lembra onde ele mora. Regulus fechou os olhos e balançou a cabeça. Não, eu vou te dar uma carona. Eu não preciso. Isso não é uma discussão. Ele olhou para ele. Você ainda tem a sua carteira? Sim. Então vamos pagar sua conta e eu vou chamar um Uber para você. Eu tenho um cartão Ioster. Não sei o que é isso, mas tudo bem. Certo. E você tem certeza que consegue voltar para casa em Camden? Talvez. James abriu a boca, achando difícil manter a cabeça erguida para olhar Regulus nos olhos. Não. A boca de Regulus se curvou de uma forma engraçada. Eu não pensei assim. Agora pague. James deslizou seu cartão para o barman e fez uma longa linha ondulada em vez de sua assinatura no recibo. Então se virou para Regulus, que o observava cuidadosamente. Vamos então. James tentou se levantar e imediatamente caiu no chão. Tudo bem então. Regulus o ajudou a se levantar, e James ouviu chamar alguém do outro lado do pub. Você pode vir me dar uma mão? Depois de alguns segundos, James sentiu alguém do outro lado. Um suspiro e foi arrastado para fora, para a noite quente e úmida. Regulus o soltou. Ele cambaleou novamente, incapaz de se manter de pé. James conseguia ouvir palavras confusas flutuando no ar eh, enquanto era amparado do lado de fora, mas não conseguia entender nenhuma delas. Este é o que você tem sido. É um pouco bonitinha, sozinha. Sobre seu irmão, deixe comigo. James inclinou-se pesadamente de um lado para o outro no instante em que as mãos o soltaram. Segure-o, Bart! Ele ouviu Regulus gritar.
Eu posso chamar um Uber? Você faz isso. Ah, desculpa. Você sabe onde meu irmão mora? Eu tenho umas coisas chamadas dedos queridos. Pode me dizer o endereço? Eu amo Bart, gente. Eu quero muitas aparições do Bart. Ele sentiu alguém passar o braço em volta de sua cintura e se inclinou sob a pressão, apoiando seu peso sobre a outra pessoa. Eles cheiravam, calma aí, eles cheiravam a suor e tequila e a um shampoo sofisticado que James não conseguia identificar. Você vai quebrar minhas costas, murmurou Regulus. E James cambaleou para o outro lado. Não, está tudo bem, você pode se apoiar em mim. Não quero quebrar suas costas, disse James, mas mesmo assim o empurrou de volta. Eu tenho um carro vindo, ele disse. Ele vai levar você até a casa de Sirius. Por que você está sendo tão legal comigo? Quando é que ele não foi legal com você, meu amigo? Você prefere que eu te deixe, com o celular sem bateria e mal conseguindo andar? Não, eu não disse isso. James se esforçou para encontrar o que estava tentando dizer. Eu só. Eu sou uma porcaria e eu não sei. Eu não sei porque você me ajudaria. Nossa, o James se tornou aquele bêbado chorão. Meu Deus. Tá. Ele não conseguia ver o rosto de Regulus, mas pensou que devia estar imaginando o leve aperto de sua mão em sua cintura. Eu não tenho o hábito de deixar as pessoas se perderem quando nem sabem qual é o caminho certo, principalmente as pessoas que eu conheço. O que você está fazendo sozinha aqui, afinal? Cadê Sirius? Em casa com Mooney, disse James automaticamente. Eu estava fora com os outros. E você simplesmente decidiu vagar? Achei que beber ajudaria, murmurou ele, mais para si mesmo do que para Regulus. Mas tudo continua doendo. As palavras ficaram no ar por um momento antes que ele respondesse. Eu costumava me automedicar. A voz de Regulus veio ao lado dele, quase em seu ouvido. Não é saudável. Nada é saudável pra caralho. James conseguiu cuspir. Tudo que meu terapeuta me diz é sobre saúde, sobre cura pra caralho. Eu nunca faço nada por mim. É tudo pelo Harry. Talvez eu tenha lido essa frase em um tom errado, porque eu li um tom onde ele tá culpando o Harry. Mas eu acho que ele tá dizendo mais no sentido de tipo, ah, o meu terapeuta quer que eu me cure, só que o que eu tô fazendo não é por mim, e sim pelo Harry. Pelo menos eu espero, gente. Se o James começar a culpar o Harry, eu me mato. Ele fez uma pausa. E mesmo com álcool, já conseguia sentir a culpa tomando conta dele. Eu não quis dizer, tentou se corrigir, que faria qualquer coisa por ele sem reclamar. Eu só queria não estar sozinho. Ele esperava que Regulus lhe fizesse uma pergunta. Era o que geralmente acontecia. Quando ela morreu, como aconteceu, por que você ainda está tão chateado com isso? Mas ele não disse nada. Então tudo que James conseguia ouvir era o trânsito ao redor, o murmúrio dos amigos de Regulus e o som grave da música pop do pub que eles haviam deixado. Você é um bom pai. James zombou. Você não me conhece. Eu sei o suficiente. James procurou os olhos de Regulus, forçando-se a, forçando-se a atravessar o melaço em que estava preso. Como assim? É o jeito que você é com ele. Ele deu de ombros. Muitos pais não se importam com o jeito que você se importa. Você percebe essas coisas quando ensina e percebe que o jeito como as crianças falam com as como é? E percebe o jeito como as crianças falam sobre suas famílias. Ele tem sorte de ter você. O calor se espalhou pelo peito de James e ele sentiu suas bochechas queimando. Eu sinto muito por ter arruinado sua noite. Não sinta, ele dispensou James com um sorriso. De qualquer forma, eles vão ficar falando sobre isso por semanas. Por quê? James não conseguia conter a curiosidade, mesmo estando bêbado. Regulus abriu a boca ligeiramente, e James podia jurar, mesmo sobre a luz fraca do poste mais próximo, que seus olhos se voltaram para os lábios de James por uma fração de segundos. Mas então desviou o olhar para o outro lado da rua. Essa é sua carona. Ele deu um puxão para se movimentar. Vamos lá. Regulus o ajudou a colocar no banco de trás do carro
Disse algumas palavras a um motorista que James não entendeu e então colocou o telefone de James no bolso do paletó. Aqui está seu celular. Agora, por favor, faça o possível para não vomitar até chegar na casa dos Sirius. Não quero perder minha avaliação 5 estrelas no Uber. James sorriu, devagar e com força. Eu prometo. Obrigada, Reg. Ai, que fofo. Regulus coroa ouviu o apelido e lançou um olhar por cima do ombro. Te vejo mais tarde. Fique em segurança. Eu farei se você fizer. Ele sorriu. Mas você tem que prometer. James podia ver o motorista do Uber caminhando impacientemente, querendo ir embora. Além das risadinhas do grupo de amigos do Regulus. Sim, ele mordeu o lábio para esconder seu próprio sorriso. Eu prometo. Ele fechou a porta e o carro partiu. Regulus ainda parado onde James o havia deixado, observando o carro dobrar uma esquina e desaparecer de vista. Provavelmente foi um milagre James ter conseguido chegar ao apartamento de Sirius e Remus sem vomitar. Ele podia ver o motorista olhando para ele repetidamente enquanto apertava a barriga, tentando evitar os buracos e solavancos na estrada. Quando ele freou lentamente, James desabou na calçada. Pareceu bastante feliz em vê-lo pelas costas e quase saiu correndo sem esperar que James fechasse a porta do carro. James se levantou cambaleando, agarrando-se a um poste de luz para se apoiar, e cambaleou em direção à porta da frente, apertando os olhos para encontrar a campainha certa, apertando-a por tempo demais, mas seus membros estavam começando a pesar novamente. E ele se encostou na parede de pedra ao lado da caixa da campainha, tentando não afundar no chão. Sim, a voz de Amos ecoou pelo alto-falante. James se endireitou e apertou o botão novamente. Sou eu, ele disse arrastado. Deixe-me entrar. Jesus Cristo, James! Ele podia ouvir o alívio de Remus, mesmo através do alto-falante. Vamos lá! A voz se destrancou, e James tentou alcançar a maçaneta, quase caindo de novo quando conseguiu abri-la. Assim que se endireitou, começou se dirigir aos elevadores. Eles se abriram e Sirius saiu correndo, parecendo completamente desesperado. Onde diabos? Ele bateu em James. Você estava? Saí para beber. Ele agarrou as costas de Sirius. Me separei dos outros. Eu sei, porra! Sirius não o deixou ir. Eles estão frenéticos. Seu telefone estava desligado. Nenhum de nós conseguiu falar com você. Eu pensei. Desculpe, ele murmurou. Não queria que você se preocupasse. É, bem. A voz de Sirius estava rouca. Você fez. Fez mesmo, porra. As portas do elevador apitaram novamente, e Remo saiu. Seus ombros caíram enquanto ele olhava para elas. James. Ele deu 2 passos largos para frente e passou os braços ao redor dos dois. Você não tem ideia de como estávamos preocupados. Desculpe, ele sussurrou, encostando a testa no ombro de Sirius. Depois de alguns longos momentos, eles se separaram, e James cambaleou, a sala girando. Remus o pegou pelo cotovelo imediatamente, levando-o de volta aos elevadores. A subida até o apartamento foi tranquila, e James fechou os olhos, encostando na parede do elevador. Só quando os três estavam em segurança no apartamento, com James acomodado no sofá por Remus se... Não, calma aí. Com James acomodado no sofá por Remus, Sirius se virou para ele. Você quer explicar o que aconteceu? James olhou para ele, notando como seu cabelo estava espetado em todas as direções e como seus olhos estavam vermelhos. James sentiu uma pontada de culpa no estômago por fazê-lo se sentir assim. Espera aí. Remus pegou o telefone. Preciso ligar para Marlene e avisá-la. Não pode. Espera aí. O quê? Tá. Remo ergueu uma sobrancelha para Sirius. Pedro está histérico. Mary está ficando furiosa. Dorcas está tentando manter todo mundo unido. Eles merecem saber. Sirius deu de ombros, e Remus levou o telefone ao ouvido, andando de um lado para o outro da sala. Mary? Sim, nós o pegamos. Ele está aqui. James ouviu o que parecia ser choro do outro lado da linha. Mordeu o lábio. Não, não se preocupe, ele está bem. Inteiro. Só um pouco chapado. James conseguiu ouvir várias vozes conversando entre si. Calma, a voz sempre firme de Remus acalmou James. Estamos todos bem.
Ele está aqui agora e não vai a lugar nenhum essa noite. Mais vozes confusas. Não se desculpe, disse ele. Não é sua culpa. Descanse um pouco e eu te conto tudo amanhã. Certo, certo. Tchau. Ele desligou, olhando para James com preocupação estampada no rosto. Certo. Por que você não nos conta o que aconteceu? Meu celular morreu, explicou ele de imediato, olhando para o chão. Eu comecei. Eu queria ficar sozinha e pensei que tinha bateria, então eu fui. Eu fui a um bar qualquer e fiquei bebendo. Desculpem, não queria preocupar vocês. Nenhum de vocês. Bem, você fez isso. Sirius tinha um rosto duro, os braços cruzados, sentado na poltrona em frente a James. Você nos assustou para caramba. Eu sei. James percebeu que seu lábio inferior tremia. Desculpa, Pads. Você. Sirius respirou fundo. Quando recebi a ligação da Marlene, dizendo que você tinha desaparecido e estava em maus lençóis e que eles não conseguiam te encontrar e que seu telefone estava desligado. James, não faça isso comigo. Nunca mais faça isso comigo. James abriu a boca, mas não disse nada. Ele não tinha nada a dizer em sua defesa. Você não é o único que perdeu alguém, disse Remus calmamente. A ideia de perder você era demais, demais para suportar. O rosto de James se contorceu e ele começou a chorar. E ele começou a chorar de verdade. Eu não. Eu estava tão triste. Estava pensando nela e não queria deixar todo mundo triste. Então pensei que seria melhor se ele estivesse sozinho. Eu, eu não pensei como seria. Eu sinto muito. Num piscar de olhos, Sirius estava do lado dele e Remus do outro. Nós te amamos, James, disse Remus, pressionando o rosto contra o ombro dele. Não queremos te perder nunca. James respirou fundo, sentindo um aperto desconfortável no peito. Eu também não quero te perder. Eu não quis. Sabemos que não. Continuou Remus, passando a mão pelos cabelos de James. Mas pense nisso antes de decidir fugir. James se virou para olhar para Sirius, que tremia silenciosamente ao lado dele. Não farei isso de novo, ele murmurou. Eu prometo. Está tudo bem. Então está tudo bem. Remus sorriu levemente, saindo do sofá. Vou pegar alguns cobertores e você fica no sofá, tudo bem? Você não vai me deixar? James agarrou Sirius, que o agarrou de volta. Não, disse Remus firmemente. Nós ficaremos aqui, nós três. James assentiu, limpando o nariz na manga. Sinto falta dela. O eufemismo do século. Queria que ela estivesse aqui. Eu sei que sim. Disse Remus, trazendo uma pilha de cobertores de um armário do corredor. Eu sei. É como se ela estivesse aqui. Ele apontou para o peito, sem saber se estava fazendo algum sentido. Mas não consigo alcançá-la. Sirius agarrou seu braço, ainda tremendo. Eu nem desmaiei, reclamou James, parecendo menos um adulto e mais uma criança emotiva. Eu fiz tudo isso e ainda vou me lembrar de tudo. Graças a Deus você não desmaiou, disse Remus firmemente. Ou teríamos perdido você para o Tamisa. Eu quero a Lily de volta. Ele sentiu lágrimas quentes ardendo nos olhos. Eu a quero de volta. Estou cansado. Estou cansado. Então vamos levá-lo para a cama, disse Sirius calmamente. Durma um pouco. Mas James pressionou o rosto no ombro de Sirius e começou a chorar novamente. Não consigo fazer isso sem ela. Você pode. Remus colocou a mão nas costas dele. Você sabe como eu sei? James balançou a cabeça, sem olhar para ele. Porque você tem feito isso. E você vai continuar, com a gente ao seu lado. Ok. James respirou como se estivesse emergido de águas profundas. Ok. Eles acomodaram James no sofá. Enrolaram os cobertores em volta dele e se acomodaram nas poltronas, conversando baixinho até que James caiu em um sono profundo e pesado. Felizmente, ele ainda estava bêbado o suficiente para não sonhar com quase nada, exceto com um vislumbre de longos cabelos ruivos que ele não conseguia alcançar e de olhos azuis muito claros. James acordou na manhã seguinte com a cabeça latejando e, às cegas, pegou o celular, que ainda estava conectado à tomada. Olhou para a tela, semicerrando os olhos contra a luz forte, e descobriu que havia uma mensagem de um número desconhecido.
Eu não deveria estar fazendo isso, pois só tem seu número de telefone para emergências, mas, por favor, me avise se você chegou bem em casa. James gemeu, rolando e caindo imediatamente no sofá, no chão da sala de. Não, calma aí. Caindo imediatamente do sofá no chão da sala de Sirius e Remus. Ele gemeu ainda mais alto e tentou se levantar, segurando a cabeça com uma das mãos. Ele se levanta. A voz de. Não, eu acho que seria se levantou. A voz de Sirius veio da cozinha e ele apareceu na esquina com um pano de prato nas mãos. Tudo bem aí, Prongs? Não, gemeu James, ainda segurando a cabeça. Eu odeio álcool, nunca mais vou beber. Provavelmente uma coisa boa. Remus apareceu da porta do carro, da porta do quarto. Você parece uma merda. Ai, Moni. Sirius sorriu. Ainda bem que seus pais têm o Harry, cara. Eles ficariam malucos se vissem você assim. Sim, sim, ele disse, mudando a posição de posição um pouco. Então percebendo que provavelmente precisava correr para o banheiro. 20 minutos muito desagradáveis depois, James pegou a escova de dentes do armário ao lado da pia e estava escovando os dentes vigorosamente, ignorando o gosto amargo e nojento de tudo. Deixou a torneira aberta, pegou o celular e olhou para a mensagem na tela. Não era preciso ser um gênio para descobrir quem o enviou, o que fez com que o encontro incrivelmente constrangedor da noite anterior não fosse um sonho. Como ele esperava desesperadamente. O que havia com ele, tendo que se meter nas situações mais constrangedoras do mundo com o professor de Harry. Ele deslizou até a mensagem e digitou uma resposta, clicando para enviar antes que pudesse pensar duas vezes. Ei, estou bem. Não vomitei naquele Uber, então pode ficar com seus 5. Demorou menos de 10 segundos para que seu telefone acendesse novamente, zumbindo suavemente contra a porcelana da pia. Nossa, realmente sinto que te devo uma por isso. James sorriu levemente. Não, sou eu quem te devo uma. Eu provavelmente estaria acordando num motel, numa banheira de gelo sem um rim, se não fosse por você. Ele cuspiu na bacia, parou por um instante e colocou outra porção generosa de pasta de dente na escova. Odiava vomitar. Você tem razão, você me deve uma. James prendeu a escova nos dentes com mais firmeza entre os dentes, franzindo a testa enquanto tentava dar uma resposta engraçada. Não tenho. Calma aí. Ah, tá, a razão. Não tenho muito. Mas você pode ter uma criança pequena gastando pouco, se quiser. Não entendi essa frase. Mas enfim. Haha, como se você pudesse se separar de Harry por 10 segundos. Certo, touché. Ótimo, você me pegou. O que você quer então? Pergunta perigosa, gente. Ele pousou o telefone com um pouco mais de força do que pretendia, quase fazendo barulho na pia ainda aberta. Chegando baixinho, cuspiu a pasta de dente, enxagou a boca uma última vez e fechou a torneira, encostando-se na pia. Pergunta interessante. Vou ter que pensar a respeito. Ah, muito misterioso. James quase deu um pulo quando Sirius bateu na porta. Você está bem aí dentro? Sim, ele olhou para o telefone uma última vez. Na verdade, não. Você só vai ter que me conhecer. E seu coração acelerou naquele momento, e ele não tinha ideia do porquê. Eu sinto um tom que o Regulus já está começando a flertar com o James, tá ligado? Pelo menos eu senti, tipo, ele falando. Tipo, ele. Enfim, gente. Nessa última mensagem dele mandando, tipo. Você vai ver que eu não sou misterioso, você só tem que me conhecer, tipo. Enfim, gente. Esse capítulo. Eu tô achando o desenvolvimento dessa história bem, bem lento, assim, tá ligado? Eu entendo o porquê. Porque a temática, eu acho que ela pede realmente um desenvolvimento lento. Só que aí, ao mesmo tempo, eu acho que acaba fazendo.
fazendo a fanfic perder um pouco o ritmo, sabe? Então aí, se eu fosse eu, não que eu tentaria agilizar as coisas, mas, tipo, eu tentaria dar um ânimo na fanfic e colocando mais cenas do Harry, tá ligado? E colocando as cenas do Harry, eu acho que a gente pode ver um pouco mais do lado do Regulus, porque a gente não sabe muito da história do Regulus. Mas talvez o autor esteja fazendo isso de propósito pra gente não descobrir realmente o que aconteceu com Regulus por enquanto. Essa fanfic, eu nem sei quantos capítulos tem essa fanfic. Calma aí. Ela tem 31 capítulos. É, a gente não chegou a nem um terço da história, né? Tipo, a gente leu o capítulo 9 agora. Tá, teoricamente a gente tá em um terço, vai. E se você parar pra pensar por esse lado, foi bem desenvolvido até agora. Tipo, as relações do Regulus com James e tudo mais. Só que eu acho que por ser capítulos longos, assim, são capítulos longos. É que quando você para pra pensar em capítulo como livro, talvez não seja tão longo assim. Mas são capítulos que dá pra desenvolver muita história. E eu acho que por isso, meio que esse desenvolvimento lento que o autor faz, ele acaba meio que diminuindo o ritmo da história e deixando esse ritmo meio que tranquilo, assim, sabe? Eu queria algo mais agitado. É, enfim. Mas eu tô curtindo. Tá sendo uma fanfic fofinha. Ao mesmo tempo que tem temáticas muito importantes e muito sérias, tá ligado? Enfim. Então coloquem aqui embaixo, gente, o que vocês estão achando dessa fanfic e o que vocês esperam para os próximos capítulos. E também entrem no link aqui da descrição para apoiar o autor, curtindo e comentando a história. Agora, também ontem eu lancei um. Ontem? Não, antes de ontem. Antes de ontem. É. Antes de ontem eu lancei um vídeo que é uma história. Ela não é um one shot, mas a gente concluiu ela no mesmo vídeo. Então, se vocês quiserem acompanhar ela também, que é a história Escolhas. Consegui lembrar, eu achei que eu não ia conseguir lembrar o nome. É uma história bem legalzinha, porque ela é interativa. Então, tipo, a gente que escolhia o final da história, né? Então ela é bem legalzinha. E, tipo, nossa, deu muito rolê nessa história, porque a gente escolheu um final muito. Enfim. Aí também tem a história que eu sempre tô recomendando, né? Que é o Quarto Cavaleiro. Que eu tô muito animada. Eu tava querendo muito ler o próximo capítulo dela. Só que eu tinha que trazer também em Avante, então aí eu decidi trazer o Quarto Cavaleiro para amanhã. Vou tentar, na verdade, né? Não vou prometer nada, porque amanhã eu tenho muita coisa para fazer, mas eu vou tentar gravar para amanhã. E deixa eu ver o que mais. Eu acho que é isso. Eu falei das histórias que a gente acompanhou. Perguntei o que vocês estão achando da fanfic. Eu acho que é isso, gente. Enfim, espero que vocês tenham gostado. E é isso por enquanto, gente.